Boa noite, estamos aqui pelo Hangouts, iniciando a primeira série de revelações sobre o Apocalipse. A nossa meta nessa noite é darmos início ao centro de partida, para que se tenha uma continuidade de uma série de revelações que vão ser processadas, iniciadas, reveladas no decorrer dos nossos estudos. Temos muita coisa para trazer, são revelações impactantes, muito chocantes, fortes, que vão mudar o rumo da história daqui para frente. Tudo aquilo que se aprendeu, que tem aprendido até hoje, sobre o Apocalipse, vai estar fora desse contexto que estamos trazendo para cá, para as pessoas a partir de agora. Então, o Apocalipse será verdadeiramente revelado conforme o Messias prometeu que nos últimos dias, dentro do plano divino, seria levantado um servo, um profeta, um escolhido para trazer a revelação dos últimos acontecimentos. Então nós estamos aqui iniciando este vídeo com muita tranquilidade. Somos sabedores da situação, do impacto que estas revelações vão gerar, mas o nosso ponto de partida será o Apocalipse 12. Então vamos fazer uma leitura conforme o Apocalipse, para nós termos uma ideia, uma noção exata do contexto espiritual sobre a mulher e o dragão. Nós vamos trazer a revelação da verdadeira interpretação sobre quem é a mulher e o dragão. Vamos para Apocalipse 12. Que vai nos dar uma leitura, uma ideia mais exata, que será o nosso ponto de partida de interpretação. Apocalipse 12, versículo 1. Que inicia da seguinte forma: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versículo 2 diz: E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Em seguida, no versículo 3, vai entrar em cena o dragão, que nós vamos estar, no decorrer desta revelação, dando os nomes destas figuras, deste simbolismo, de quem se trata aqui na Terra. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre as suas cabeças 7 diademas. Vamos para cá. Vamos fazer uma análise. Baseado nos grandes historiadores, os estudiosos, se tem 3 linhas de interpretação. Ou seja, quem é esse dragão? Quem é essa mulher? Para muitos estudiosos, este dragão representa Satanás. A grande maioria, na sua totalidade, aponta como sendo Satanás. Para muitos estudiosos, existe uma divisão de interpretação sobre a mulher. Então, quem seria esta mulher? Existe a mulher interpretada por Israel, segundo os estudiosos, apontam essa mulher como Israel. Outros estudiosos apontam como a igreja representada pelos cristãos. Para outros estudiosos, que aí entram os católicos romanos, esta mulher é Maria. Ou seja, segundo eles, Maria vai reinar. Então, para Maria reinar, é preciso se estabelecer um reino nessa terra, para que Maria venha do céu e estabeleça um reino milenar. Então, nós temos aqui 3 possibilidades de interpretações entre a mulher. Quem é esta mulher? Maria? Israel? Ou a igreja representada pelos cristãos? Vamos ver o que dizem alguns especialistas defensores dessa teoria de que a mulher seria o Israel. Vamos ver aqui o caso de uma explicação. Porque para muitos, muitos creem que essa mulher vestida do sol realmente representa Israel. Alguns dizem assim: não há dúvidas, à luz do contexto, de que a mulher seja Israel. O versículo 17 da passagem em análise mostra que o diabo fará guerra ao resto da sua semente. Uma referência clara ao remanescente israelita. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. Bom, se esta mulher for Israel, estaremos acreditando que o remanescente seria um outro Israel, como se fosse 2 Israel. Mas na verdade, esta mulher não é esse Israel. O Israel é o remanescente. O israelita é o remanescente.
todas as vezes que a Bíblia fala de Israel, sempre aponta Israel como um remanescente. Já sobre a interpretação dos católicos romanos, que esta mulher seria Maria, aí sim, nós vamos agora deixar um pouco de lado desta teoria de que o Israel seria esta mulher e vamos focar sobre a mulher apontada pelos católicos romanos. E vamos também direcionar a nossa opinião sobre quem é esta mulher. Ou seja, não é Israel fisicamente, não é o Israel Estado. Esta mulher é a igreja dos eleitos. Mas há um confronto entre o que a Bíblia diz, tratando-se dos eleitos, e o que dizem os católicos. Porque para os católicos, Maria é esta mulher. Qualquer inteligente que souber lidar com a internet, ele vai digitar no Google, vai encontrar alguns assuntos relacionados a essa mulher e verá que existe inúmeras relações entre os sites católicos e esta teoria de que Maria é a mulher do Apocalipse 12. Mas, na verdade, o Apocalipse 12 está falando dos eleitos. Nós vamos usar como base as figuras desta mulher. Então, é uma mulher coberta do sol, que tem a lua debaixo dos pés. Esta mulher, ela está prestes a dar luz a um filho. E esta mulher tem 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quando a Bíblia fala de sol, muita gente entende o sol apenas na figura literal. Ou seja, olha para cima, imagina esse sol e interpreta sempre o Apocalipse nessa figura física. Esquece que o Apocalipse são simbologismo. Você tem uma simbologia em torno dessa figura. Se você pegar o sol, lá no Gênesis, tem o sol, tem a lua e tem as estrelas. Deus criou o sol, criou a lua e as estrelas. Gênesis 1 cita esses 3 elementos como uma representação da família. É uma figura simbólica que representa homem, mulher e filhos. Então, o sol é a figura do homem. A lua é a figura da mulher. Aí você vai entender que esta igreja, esta mulher, que é os eleitos, ela tem o homem na sua cobertura. Ela tem o homem na sua dominação. Porque desde o princípio da criação, quando o Senhor estabeleceu seu reino na terra, ele sempre escolheu um homem para dominar o seu reino, para liderar a família. Então a figura do sol é dominante. Se você for analisar a lua, ela não tem luz. A lua trabalha com a luz do sol. Então, por isso você vai entender que na figura da mulher do Apocalipse 12, esta lua está sobre os pés, ou seja, ela está debaixo dos pés. É um sinônimo, é uma simbologia de submissão. Então, quando você vai para a Bíblia, que fala de maridos, esposas, homem e mulher, você vai entender que o homem, o marido, é comparado ao Cristo, cabeça da igreja, que deve amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E a mulher como a esposa submissa, obediente ao marido, como a igreja é obediente a Cristo em tudo. Então, se você voltar para o Velho Testamento, você vai perceber que quando José, lá no
capítulo 37 do Gênesis, existem ali as mesmas figuras que José teve quando sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas iriam se curvar a ele. Ou seja, o pai dele, ouvindo esta profecia, essa revelação, imediatamente falou: como eu, o sol, tua mãe, a lua, e os teus irmãos, as 11 estrelas, nós vamos nos curvar a ti, ou seja, a nossa família vai te servir. Isso é uma simbologia de lua, sol e estrelas, ou seja, sol, lua e estrelas. É uma família. Então, Apocalipse 12:1 está falando da família do Senhor, a igreja, o corpo vivo na terra, homens, mulheres, filhos, a família que representa a igreja do Senhor. Infelizmente, os homens têm transformado essa verdadeira igreja, que é a família, em comércio, em paredes. Tem transformado essa igreja em denominações, em placas. São poderes religiosos que criam disputas comerciais, disputas religiosas. E aí, tira-se o foco da verdadeira igreja, que são as pessoas, que são os escolhidos que o Senhor tira para si. Então, se nós temos aqui uma igreja de eleitos, representando Cristo na terra, e nós temos aqui uma mulher sendo entendida pelos católicos como sendo esta Maria, então nós vamos ter uma guerra de conflito, de interpretação. Mas isso não vai ficar só no papel. Esta interpretação ela está sendo levada rigorosamente a sério. O Israel físico, desviado, que rejeitou o Cristo, é o remanescente que está ficando de lado, que receberá na grande tribulação o reino de volta. Porque após a retirada dos eleitos, esta igreja que está hoje na terra, poucos escolhidos, no meio de muitos chamados, esta igreja, ela vai sair da terra. Ela será tirada antes de Satanás aparecer para reinar. Então, se Satanás vai aparecer, e se os católicos dizem que Maria é esta rainha do Apocalipse 12, esta mulher, então quem virá reinar na terra? Como Maria virá reinar na terra? Como esta mulher do Apocalipse 12, que segundo os católicos romanos é Maria, como ela virá reinar na terra? A Bíblia diz que Maria é uma serva de Deus, a das Escrituras. É uma serva de Deus. Era temente a Deus, adorava a Deus, servia a Deus. O próprio Cristo em vida, quando ele esteve na terra, ele jamais deu honras, deu glórias, ele jamais tratou a sua mãe como uma deusa, como uma excelência divindade. Cristo tratava ela como uma mulher. Cristo tratava a Maria com todo respeito, mas sempre tratou como uma mulher, jamais como uma deusa. Todas as palavras de Cristo sempre eram direcionadas ao Pai. Todas as honras do Cristo eram do Filho para o Pai, sempre para o Pai, nunca para a mãe. Se nós observarmos o contexto hoje do catolicismo romano, eles dizem tudo com Cristo e nada sem Maria. Olha, se ninguém será salvo sem Maria, se ninguém pode ser salvo sem Maria, então, meu irmão, o que está faltando para estes pastores, estes líderes, estes falsos profetas que estão aí vendendo livros, DVDs, estes falsos, esses hereges, o que lhes falta para vocês entenderem que a mulher do Apocalipse 17 é um Satanás disfarçado de Maria.
É um Satanás que está para chegar nessa terra como uma Maria, que a Igreja Católica está preparando para o mundo. Aquela imagem da besta do Apocalipse 15, 13 e 15, que todo homem vai ser obrigado a adorar, que toda a humanidade. Ali é a imagem da Maria, a imagem da besta papal. Então, esta mulher do Apocalipse 12, ela está pronta para chegar. E eu pergunto, por que os crentes não estão enxergando isso? Estão cegos. Com tantos falsos profetas, falsos líderes, falsos cristos, falsos ungidos, porque nenhum desses homens consegue identificar essa Maria, que a Igreja Católica está implantando o reino dela na terra. Onde já se viu, Maria está aparecendo em vários lugares do mundo, pedindo um reinado, pedindo santuários, adoração. Isto não é Maria. A Bíblia é clara, ela diz claramente, Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Por que esses hereges, vendedores de DVDs, de CDs, esses pastores ricos, pobres, esses falsos líderes que estão subjugando essas ovelhas, por que esses homens não conseguem identificar esta mulher? Todos interpretam erradamente, apontam a Igreja Católica Romana, mas não tem condições desta mulher da Babilônia ser a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana existe só do ano 300 para cá, após Constantino. A mulher da Babilônia, a mulher do Apocalipse 17 que vai reinar, ela é assassina dos santos desde o Éden. O catolicismo romano não existe desde o Éden. Se o catolicismo romano assassinou os santos de Cristo para cá, e quem assassinou de Cristo para lá? Eu pergunto, quem era que assassinava se essa mulher assassina? O que vos falta para compreenderem este mistério? O que vos falta? Revelação. Falta a inspiração divina, falta o conhecimento da verdade que vem do alto. Os homens estão interpretando por baixo, estão carnalmente. Cristo não é mentiroso. Por que tanta contradição entre esses homens? Por que tantas teorias diferentes? Por que tantas diferenças de interpretação sobre esta mulher? A grande maioria, claro, sempre aponta para a Igreja Católica. Mas não é a Igreja Católica Romana. Ela é uma das prostitutas, é uma das filhas dessa Babilônia. O catolicismo romano não é o único mal nesse mundo, é um dos males. Talvez o maior depois de Cristo. Mas o catolicismo romano não é o mal da terra, não é o único mal da terra. Sabemos que a besta papal, ela é apontada no Apocalipse. Ninguém pode negar. E aí daquele que negar isso. Mas não há só o poder da besta papal. E o dragão? Aí agora eu vou chegar mais firme nessa história do dragão. Ora, existe a mulher. Se o catolicismo romano diz que é Maria, e quem é o dragão? O dragão, segundo a verdade divina, é uma simbologia de Satanás reinando na terra. É um governo de Satanás na terra. Esse governo já existe na terra. Este dragão já está na terra. Esse dragão está preparando a terra para Satanás vir reinar. Mas o dragão já existe. O dragão, ele já dá poderes às bestas. É a ONU. A ONU é o dragão. A ONU é a simbologia do reino de Satanás. E se você for inteligente, você perceberá que a ONU não tem na sua figura da divindade um homem. A ONU não tem lá um Satanás de chifre e rabo. Essa ideia de um homem, Satanás em forma de homem, chifre e rabo, isso foi para enganar os leigos, os carnais, os que não têm
a revelação divina. Observe que na estátua da ONU não é um homem, é uma mulher. É uma mulher com 7 pontas na cabeça. Por que que esses inteligentes que interpretam a Bíblia, que vendem tanto comércio espiritual, religioso, por que que eles não tiveram essa interpretação de identificar essa mulher? A ONU adora uma deusa. A ONU adora uma deusa. Os católicos romanos, o Papa, adora uma deusa. É Maria. Hoje é Maria. Mas essa deusa é antiga. É a rainha dos céus que já existia no tempo de Jeremias. É a Semíramis, pós-dilúvio. É a árvore da ciência do bem e do mal, lá do Gênesis. É a serpente. Esta ideia que foi passada para todos do Lúcifer em forma de homem é uma teoria satanista para despistar o povo da verdade. E o povo é fácil de ser enganado. Basta mentir, basta enganar. Se você mente e engana, você logo tem uma legião de seguidores. Você vai ter seguidores. Basta aprender a mentir e enganar. Quer falar a verdade? O povo te abandona. Por isso Cristo falou, o caminho da verdade é estreito. E poucos querem seguir. Quer multidão de seguidores? Minta. Engane. Aí você terá admiradores. Você terá amigos. Os grandes profetas do passado eram apedrejados, perseguidos. Mas por que que eram? Porque falavam a verdade. Por que que ninguém acreditou no Noé? Porque Noé foi rejeitado, desprezado? Porque falava a verdade. Se Noé estivesse dentro da mentira que estavam os filhos de Deus na sua época, ele teria admiradores, ele teria amigos, mas não. Apenas a sua família acreditou na sua história. Acreditou que Deus havia lhe chamado, que Deus havia lhe revelado os mistérios daquele período. Deus havia dado uma data que iria acabar o mundo. Isto confrontou os filhos de Deus da época, que são os cristãos de hoje, os crentes dos nossos dias. Como Deus dá uma data do fim do mundo? Então, para eles, aquilo foi impactante. Eles não aceitaram o que Noé falava. Então, para os dias de hoje, é a mesma coisa. Por que que esses homens inteligentes, chamados profetas, por que que esses grandes líderes não conseguem identificar quem é a verdadeira mulher do Apocalipse? Porque não tem a revelação divina. Então, meu irmão, esta mulher é Satanás disfarçado. Olha lá Maria com aquela criança nos braços, volte na história, quantas mulheres com crianças nos braços? Semíramis é uma. A rainha dos céus. Então, é a figura da deusa e o seu filho. É a figura da mulher com o seu filho. Agora, quem é o dragão? Quem é este dragão? Aí nós vamos agora trabalhar em cima dessa figura. Este dragão é a ONU, que é Satanás no corpo presente na direção da ONU, unindo os reis, os governos deste mundo para se unirem, entregarem o reino à besta, vão dar o reino a Maria, toda a humanidade será obrigada a seguir Maria, a crer em Maria, a adorar Maria, a imagem da besta. Então, toda a humanidade vai ter que aceitar esse projeto. Aí, qual é o pastor que está te falando isso, meu irmão? Qual é o profeta que está te revelando isso? Nenhum. Porque estes profetas não têm essa revelação? Porque eles estão carnalmente. Estão dentre aqueles que são profetas de Baal. E muita gente está seguindo o engano e a mentira. É mais fácil seguir o engano e a mentira.
Mas eu quero falar para vocês, a partir de hoje, o Hangouts encontrou um profeta. Eu quero impactar esse Brasil e esse mundo daqui para frente. A minha vida pode durar pouco, por tudo que eu vou falar daqui para frente. Mas eu vou estar falando. Porque outros vão aprender. Outros também vão aprender a falar. Porque os sinais vão ficar evidentes. Vamos voltar para a leitura do Apocalipse 12. Que a mulher, segundo os católicos, é Maria que vence o dragão. Para nós, os verdadeiros servos de Deus, essa mulher é a igreja, os eleitos. E quem vence o dragão não é a mulher. Quem vence é Cristo. Ele vence a serpente. Então é mentira dizer que é a mulher que vence o dragão. Quem vence é Cristo. Ele é o vencedor. O Messias é o total redentor das nossas almas. Então, por que os católicos romanos estão preparando o chamado Reino de Maria? O Reino Mariano. Para quem não sabe, em 1950, 1954, o Papa Pio XII decretou a Assunção de Maria. Está lá na doutrina católica que Maria subiu ao céu, foi ressuscitada, foi aceita no céu como Cristo e hoje está reinando no céu, coroada. Por isso você chega em frente ao catolicismo hoje, nos seus templos, nas suas congregações, o mais comum é você ver Maria coroada e o Cristo, um pobre coitado, sofredor na cruz. Ou seja, o Cristo verdadeiro não está mais na cruz. Ainda que a cruz faça parte da nossa vida. Porque ele nos mandou ter uma cruz todos os dias. A cruz faz parte da nossa vida. Mas o Cristo não está mais na cruz. O Cristo foi ressuscitado. Ele está reinando ao lado do Pai. Ele está à destra do Pai. Por que que a Igreja Católica põe Cristo na cruz e Maria coroada? Cadê os líderes? Cadê os profetas que não enxergam isso? Que esta mulher é Satanás disfarçado de Maria. Que vai estabelecer um reino. É o reino mariano. Agora nós vamos ver como participa esta interpretação católica, romana, de que Maria vencerá o dragão. Olha, irmão. Segundo eles, o dragão é o comunismo. Dragão vermelho. E isto traz a luz para o Brasil hoje. Ora, quem representa o comunismo no Brasil? PT, Lula, Dilma. Quem representa o maior comunismo no mundo? A Rússia. De onde veio a criação do comunismo? Então, a China vermelha. Então, por que que Maria vai vencer esse dragão? Porque isto aí é uma mentira. É o falso dragão e a falsa Maria. Não é a Maria das Escrituras. É Satanás. E para enganar os governos, a ONU está trabalhando com o Papa e com o reverendo Moon, filho, que continua a missão do pai, de que o comunismo tem que ser destruído. Por isso você vai entender que o povo está sendo usado no Brasil para fazer essas manifestações com o intuito de desmascarar o governo do PT. Ora, quem botou o PT no Brasil para governar? Não foram os católicos, com a ajuda de alguns evangélicos, na sua grande maioria? Não foram os católicos que são dominantes, maioria no Brasil, que levantaram o PT lá no início da história? Não foram os católicos que ajudaram o crescimento do PT na história? Não foram os católicos que deram 2 governos ao Lula? Não foram os católicos que deram um governo a Dilma? E por que hoje os grandes sites católicos, os grandes líderes católicos, e a imprensa também, estão querendo desmascarar esse governo que eles ajudaram a criar? Isto é a mentira. Isto faz parte da mentira. Porque estas manifestações de hoje, elas vão dizer
que o PT, o dragão, o comunismo no mundo inteiro tem que cair por terra, para que Maria receba o seu reino na terra. É a mulher católica, Apocalipse 12, que vencerá o falso dragão, o comunismo, PT, Lula, Dilma, Rússia. Meus irmãos, os líderes religiosos, em geral, estão cegos. E o povo está seguindo a cegueira deles. Estão sem enxergar a real situação. Não estão conseguindo ver que espiritualmente algo muito mais assombroso está acontecendo no Brasil. A ONU já inaugurou a sua sede mundial aqui no Brasil, no final de 2012. Eu pergunto, por que os pastores não estão conseguindo interpretar isso? A ONU vai dominar o mundo a partir do Brasil. O Brasil foi escolhido para ser a sede mundial do anticristo. Então, pesquisem o reino de Maria, o reino da Nossa Senhora de Fátima. Pesquisem o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Porque, segundo as profecias de Fátima, Maria tem direito a um reino. E quem vai dar o reino a Maria? Os governos, os reis dessa terra, a ONU. Ela pretende fazer isso até 2017, principalmente a partir de 2015. Por que surgiu um Papa latino, onde ninguém esperava, onde ninguém imaginava que o Papa seria um latino? Todo mundo cogitava um brasileiro aqui pelo fato do Brasil ser hoje uma grande potência dentro dessa visão do crescimento católico. Mas por que ninguém viu na Argentina? Simplesmente porque tem que se tirar o poder lá de Roma. Apocalipse capítulo 17 fala que os reis, os chifres simbólicos, os 10 chifres, vão destruir a prostituta. Quem é a prostituta? A Europa. O catolicismo europeu. Por quê? O catolicismo romano só existe do ano 300 para cá. Mas o catolicismo europeu, no sentido Europa, é desde a antiguidade. É a prostituta antiga, que já existia. Então, meus irmãos, quem são os 10 chifres simbólicos? São 10 mulheres presidentas na América Latina, que a primeira foi na Argentina e a última agora no Brasil, a Dilma. É só fazer a pesquisa. As mulheres presidentas na América Latina. São 11 mulheres. Até 2010 são 10, é quando inicia todo esse processo da revelação. Então, 10 mulheres representando um continente latino-americano. Estes chifres simbólicos já implantaram o mistério do reino. Eles já estão preparados para dar o reino à besta. Por isso veio um Papa latino, para que este reino seja trazido de Roma para o Brasil. Por isso que estão preparando. O futuro Vaticano vai ser o santuário de Fátima, de Aparecida do Norte, perdão. O santuário de Aparecida do Norte em São Paulo. Vai ser o futuro Vaticano. O trono de Satanás na Terra. Agora, por que este PT hoje está sendo destruído pela imagem da mídia? Porque existe a ONU por trás disso. Vamos destruir o PT, vamos destruir todo esse sistema maldito que foi implantado no Brasil. Ora, botaram para fazer isso e agora vão derrubar. Claro, eles já vão fazer o que eles pediram. Os 10 chifres vão dar o reino à besta. Ora, no dia 23 a 28 de julho, o Papa virá ao Brasil. O Papa virá ao Brasil. E os reis latinos, os chifres do Apocalipse 17, os mesmos chifres do Daniel 7, são chifres simbólicos. Estes chifres, estes latinos, vão assinar o protocolo do reino mariano. Sai de cena o dragão, vão destruir a Rússia, porque parte da Europa tem que ser destruída,
é uma da Terceira Guerra Mundial, porque depois dessa Guerra Mundial, que vai ter entre os latinos com aliados aos americanos, vão destruir a Rússia e parte da Europa. Será o fim da igreja prostituta. Será o fim de Roma. O fim do papado romano. Para que se estabeleça no Brasil uma nova ordem. Um novo reino. Estamos na nova era. Aquilo que se profetizava pelos maias já está acontecendo. É uma nova era. Não era o fim do mundo. O povo foi enganado pelo fim do mundo. Mas era uma nova era que já estamos vivendo. Então, esta mulher do Apocalipse 12, na visão dos católicos, é Maria. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, por que o seu pastor, por que o seu profeta, que você escuta tanto, nunca identificou essa mulher? Porque ele é um cego. Ele está perdido na apostasia. Ele está perdido na multidão dos religiosos. Ele está perdido. E por que você o segue? Atente bem para o que eu vou lhe falar agora. Apocalipse 12, versículo 6 e versículo 14, fala da retirada de uma mulher antes de Satanás vir reinar na terra. Esta mulher são os eleitos. É um grupo de pessoas pequeno, poucos eleitos, que o Senhor vai tirar antes. No piscar de olhos, esse povo sumirá. Não é aquela grande multidão que será arrebatada no final da grande tribulação. Esta multidão todo olho verá. Esta multidão será quando Cristo voltar. Mas aí o Senhor permitirá que o inimigo estabeleça seu reino na terra. Aí o Senhor permitirá que estes religiosos dos nossos dias, dos próximos anos seguintes, sejam testados, provados, perseguidos. Por quê? Porque eles estão tão apostatados como estavam os filhos de Deus nos dias de Noé. Tão apostatados como estavam os judeus nos dias do Messias. Divididos em grupos, religiosamente desviados de Deus. Então veja bem, esta mulher não é Maria. A verdadeira mulher é a igreja, os eleitos, os que vão ser tirados. Agora, voltando para a leitura do Apocalipse 12, nós vamos encontrar uma outra figura, além do dragão. Eu já ensinei que a verdadeira mulher é os eleitos que vão ser tirados antes. Eu já ensinei que Israel não é a mulher, que Israel é o remanescente da semente. É o remanescente que vai ficar na tribulação. Ou seja, Apocalipse 7, aquela grande multidão de todas as nações, vão se somar os 144 mil simbólicos. Aqueles escolhidos judeus que nunca se prostituíram com mulheres. Quem são as mulheres? Nessa visão aí, igrejas, religiões, são pessoas que Deus vai escolher entre os judeus que não vão se corromper com religiões, que não vão se corromper com igrejas, não vai dar tempo, perseguições. As igrejas serão provadas, serão perseguidas. O reino mariano vai ser estabelecido no Brasil a partir do final de novembro. A partir do dia 25 de novembro até 13 de maio de 2017, estaremos já dentro da falsa paz. Estas manifestações hoje no Brasil, elas não vão acontecer a partir de 2014, porque já estaremos no período da paz, a falsa paz. Isto agora é para poder tirar o PT do poder. É para que Maria reine aqui no Brasil. É para que daqui do Brasil Maria reine no mundo. Então, meus irmãos, a partir de maio de 2017, entrará em cena o decreto mundial que perseguirá, matará,
cristãos e judeus, todos que não concordarem adorar Maria, a imagem da besta, todos que não concordarem fazer parte do reino mariano, todos, sem exceção, os que tiverem na terra, vão ser provados. Muitos poderão até fugir, escondido. Será pouca possibilidade. Mas vai acontecer alguns casos. Muito raros. Mas a grande maioria, e digo mais, muitos pastores e servos fiéis a eles, seguidores, vão morrer dentro dos templos. Pelos pedaços de parede, pelos objetos, pela placa. Vão dizer assim, não, nós morremos aqui porque a igreja é nossa. Vão lutar pela igreja deles. Mas o importante é que lá no final, todo aquele que se recusar a imagem da besta, a marca da besta, todos serão salvos. Não importa se morreram pelo pedaço da parede. Não importa se morreram para defender a placa. Mas eles vão morrer negando a imagem da besta. Aquele que não negar, aquele que aceitar esse plano maldito que vai ser estabelecido, que já está sendo preparado e que será estabelecido mundialmente por decreto, a partir de 2017, aquele que não negar será negado pelo Senhor. Então nós vamos entender agora que, além do dragão, que, segundo os católicos romanos, é o comunismo, o PT, a Rússia, a mãe do comunismo, de onde tudo começou. Então, estes males aí vão ter que sair da terra para eles. Então, eles vão matar. Eles vão tirar a Rússia de linha. Eles vão tirar o PT da frente. Por isso que você vai perceber que o PT está sendo destruído. E vou te alertar. Aqueles 4 animais simbólicos, lá do Daniel 7, são 4 papados, de 4 períodos de guerra. Todo o contexto espiritual que envolve essa guerra do Apocalipse de hoje, ela se iniciou em 1517, quando o Senhor levantou o Lutero para sair de dentro do sistema pagão romano, papal, e aí inicia o reino dividido entre protestantes e católicos romanos. É o final daquela estátua de Daniel, os pés de barro e ferro. É a divisão do reino, é o apodrecimento do cristianismo. Então, observe que Cristo virá, a grande pedra virá nesse período desses pés de ferro e barro. Então ali será, em 2017 até 2020, será o fim desse cristianismo podre, vivido pelos crentes carnais, protestantes, desviados, mornos, vivido pelos católicos romanos, que desviaram de Deus para abraçar Maria, abandonaram a verdade pela mentira. Esta multidão de jovens hoje que estão nas ruas, amanhã vão estar nas igrejas, nas casas, tirando o povo à força, levando presos. Esta juventude que vem se reunindo, a Jornada Mundial da Juventude, estes jovens vão ser preparados para amanhã saquearem as casas dos cristãos, dos crentes, dos protestantes, para que eles sejam forçados a adorar Maria. Ou vida ou morte. Ou adora ou morre. Apocalipse 13 e 15. Então, o que é que nós vamos estar enfrentando? Uma guerra nos próximos anos. Uma guerra fria, religiosa, com apoio das autoridades. Os reinos deste mundo vão se aliar à ONU, o dragão, a besta, o papal, e a besta da terra. A besta do mar é o Papa Bento. A besta da terra é o filho do reverendo Moon, que vai continuar a obra do pai dele aqui na terra. É o falso profeta. Estes 3 poderes vão se unir a partir de 2017. Porque o Francisco sairá de cena para que o Bento XVI volte. O Bento XVI está doente, voltará curado.
É a besta que será curado da sua ferida mortal. Então, o Bento, ele retornará ao poder religioso. E do Brasil, ele vai reger. Apocalipse 13, 12. Que a besta da terra, o falso profeta mais jovem, vai se vir na presença da primeira besta mais velha, que foi curado. Então, meus irmãos, se preparem, porque a vossa religiosidade está vos levando ao abismo do anticristo. E vai ser logo. E vai ser logo. Maria vai receber o reino. Os chifres latinos vão dar o reino a Maria. E eu pergunto, o que seu pastor, o que seu profeta, o que seu líder tem lhe advertido sobre isso? Nada, porque eles não conhecem. Ele não conhece essa verdade. Ele está alienado, cego. São cegos guiando cegos. Esta mulher do Apocalipse 12, ela vai dar à luz um filho. Ora, se eu sou um eleito, se eu não quero me corromper no sistema religioso, se eu não quero fazer parte do catolicismo romano, não quero aceitar Maria na minha vida, se eu não quero aceitar esses pastores, líderes desviados, comerciantes da verdade, se eu não quero me submeter a esta imundícia espiritual religiosa, aí eu busco o Senhor para a minha vida. Eu busco Cristo para a minha vida. E eu não quero um líder todo maculado, todo cheio de podridão, me dirigindo. Eu não vou querer que um líder que está desviado da verdade domine minha vida. Que um sistema religioso domine minha vida. Então, o Senhor vai tirar dessa terra, antes de Satanás descer, um povo. E este povo, os eleitos, este povo dará a luz ao filho. Ora, vamos interpretar isso aqui com sabedoria. Esta mulher, os eleitos, dará à luz um filho. Ora, quem é o filho de Deus? É o Cristo Messias. Então, quando este eleito sair, o Messias, que também age na terra hoje, ele sairá de cena. Para que Satanás estabeleça na terra o seu reino. É o filho da perdição com sua mãe, Satanás. A mulher. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém vos engane, sem que primeiro venha a apostasia. Virá a apostasia e virá o filho da perdição. E já vieram. Vieram, o seu profeta não lhe disse. Vieram e o seu pastor não lhe disse. Por quê? Porque estão cegos. A apostasia já vem desde os americanos, os primeiros protestantes desviados. Quando aceitaram a ONU, estabeleceu um governo sobre eles. Quando a ONU colocou lá aquela estátua da falsa liberdade, aquela mulher com a falsa tocha da iluminação, aquela falsa mulher, aquela deusa que está lá sobre os americanos, aquela estátua da liberdade. Ali inicia a apostasia. É o povo se desviar do Pai, da mensagem do Filho e do Pai, e aceitar Satanás disfarçado de uma deusa, aquela estátua. Então, de lá para cá vem a apostasia. O Senhor tirou 2 missionários dos Estados Unidos e trouxe para o Brasil para iniciar o pentecostalismo, lá em Belém do Pará. De lá surgiram estes movimentos pentecostais, neopentecostais. Então, estamos na pontinha, nos últimos anos da igreja, porque a apostasia já aconteceu. E quem foi o filho da perdição que apareceu de lá para cá nesse período? Ele apareceu, gente. Foi o reverendo Moon,
o Reverendo Moon, que simplesmente surgiu com apoio da ONU, com apoio de mais de 170 países, se titulou como Deus na Terra, se titulou como Messias do Segundo Advento. Este Reverendo Moon foi o pai do ecumenismo. Ele é o criador da Igreja da Unificação do Cristianismo. Ele não era só apenas um simples falso profeta, um simples líder. É o filho da perdição profetizado em 2 Tessalonicenses 2, 3:2. Quando o Reverendo Moon cumpriu sua missão, ele não morreu? Ele não deixou essa terra? Ora, Apocalipse 12:5 não diz que é o filho da mulher voltará para o trono de Deus e vai reger as nações com vara de ferro? 2 Tessalonicenses 2 não diz que o filho da perdição, ele iria obrigar as pessoas, as religiões, todo que adora um tipo de Deus, todo aquele que tem um tipo de Deus, a se unir à força? Ele não se levantaria contra tudo que se chama Deus? Ele não iria se sentar no trono de Deus? Ele já sentou. Agora, é uma mentira. É um reino mentiroso. É um falso Messias mentiroso. Porque é a perdição. É o erro. A operação do erro. A operação da mentira. Que está lá em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2. Você segue na leitura e vai ver que existe todo um projeto maligno ali. Então veja bem, o que é que os satanistas, adoradores de Satanás, seguidores da família Moon, da religião Moon, da seita Moon, o que é que eles acreditam? Que o Reverendo Moon, ao morrer, foi para o céu, sentou-se ao lado do Pai e agora vai reger o mundo. Ora, meu irmão, duas mentiras. Primeiro, Pio XII, o Papa Pio XII, estabeleceu a Assunção Mariana, que Maria foi para o céu reinar com Deus. Agora, o Reverendo Moon é o filho que foi para o céu também. Então, nós temos uma dobradinha. Maria, falsa Maria, Reverendo Moon, o falso Cristo. Qual é o terceiro segredo de Fátima? Que Maria virá reinar. E que junto dela virá um anjo com 3 penitências para julgar o mundo. Ora, vamos entender esse mistério. Se o reino do anticristo é Satanás na terra, disfarçado de Maria, e se o falso profeta é o filho da perdição, então eu vos dou os nomes. Maria versus Moon. Aí você diz, mas o Reverendo Moon não morreu? Morreu. Mas o filho dele ficou. O filho dele, o Reverendo Moon filho, Preston Lua, este receberá o poder da ONU, dos governos, do Papa. Vão se unir num projeto maligno para que toda a humanidade reconheça Reverendo Moon como filho, o Messias do Segundo Advento, e Maria como a rainha da humanidade, a deusa, a senhora das nações. Então isto é o reino do anticristo. 3 poderes, Apocalipse 16. A ONU, que é o dragão, Satanás governando. É o Papa, com a sua imagem, a besta do papal, a besta do mar, e a besta da terra, que é o falso profeta. Por que um falso profeta? Porque no Apocalipse 13, deixa claro que esta besta da terra tem 2 chifres. E ele é semelhante a um cordeiro. Ora, vamos entender que este falso profeta, essa besta da terra, não é considerado, não é relatado nas escrituras como semelhante a um bode.
não é semelhante a um bode, é semelhante a um carneiro, cordeiro, ou seja, é uma figura de um falso Cristo. Então, tem uns estudiosos de Baal, falsos profetas, que identificam ali como sendo um bode. Não é um bode. Bode não é carneiro. Carneiro não é bode. Bode não é cordeiro. Cordeiro não é bode. Então, vamos entender o mistério. Aquela besta da terra que virá é a besta do ecumenismo. É o falso profeta da ONU que vai liderar juntamente com o Bento que retornará. Porque o Bento é a besta oitava. Por quê? Os grandes estudiosos, falsos profetas de Baal, apontavam o João Paulo II como aquele que viria como oitavo. É raro, feio. Tem falsos profetas aí que diziam que o Papa oitavo seria um demônio personificado no corpo de alguém. Teve outro que dizia que o Vaticano ia se dividir em 4. Nada aconteceu. A besta oitava é o Bento, que voltará na vaga do Francisco, que é um antipapa. É um papa provisório. É um papa estratégico. E o retorno do Bento será justamente na sua vaga. Porque no Apocalipse deixa claro, Apocalipse 13, que uma das cabeças da besta do mar está ferida de morte. O Bento é a besta sétima, desde a criação do Vaticano em 1929. O Francisco é a sua sétima cabeça. Ele é o oitavo, mas tirando o Bento, que é a sétima, o Francisco se torna a sua sétima cabeça. E a besta do mar tem 7 cabeças. É a primeira besta que começou o ano 2013. Então, o que eu posso deixar bem definido para você? O reino mariano está pronto para ser executado. Está pronto para ser executado. O reino mariano. O que pouca gente sabe é que o Lula, quando presidente da República, ele assinou um decreto, um acordo com o Papa. Acordo Brasil-Vaticano. Quem for inteligente, tenho certeza que esse vídeo vai estar no YouTube. Alguns vão encontrar, vão entender. E vão pesquisar. O Lula fechou um acordo com o Papa e ele não foi o único que fechou esse acordo. Foram mais de 170 países, inclusive Israel, que todos esses reinos, esses governos, inclusive o Brasil, Israel, vão dar poderes à Igreja Católica Romana, que não é a Igreja Católica Romana, é o sistema, porque o romanismo vai se acabar. O poder romano vai ser tirado. Para isso veio o Papa Latino, para isso. Mas o sistema religioso católico, principalmente partindo do Brasil, vai ter total poderes dos governos para acabar com o cristianismo, para destruir o nosso cristianismo. Esse cristianismo que foi iniciado pelo Messias, lá em Jerusalém. Aí sim, com a destruição desse cristianismo, surgirá o ecumenismo. Aí sim, quando o anticristo vier reinar, todas as igrejas, religiões, vão ser obrigadas a aceitar o novo projeto, a nova igreja unida. É a união das religiões. É uma armadilha. As pessoas que não entendem acham que é o bem de todos, é a paz. Não é a paz, é a falsa paz. É o falso reino. É uma armadilha. E infelizmente os líderes, os profetas de Baal, não estão enxergando isso. E aí virá
repentinamente, perseguições, virão as perseguições e as matanças contra vós. Porque os vossos líderes não vos alertaram, não vos ensinaram. E todo o sistema religioso, todo líder e seguidor, vão passar pela grande tribulação. O Senhor não vai deixar ninguém aqui sem que passe por esse julgamento. É a grande peneirada que vai acontecer. É o joio e o trigo que será separado. É simples. Você aceita? Não. Morre. Vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que recusar a imagem da besta, a sua imagem, será salvo. Aquele que aceitar com medo, por covardia, ficará. É o joio. Então, aquele Apocalipse 7, aquela grande multidão, é a multidão de crentes que vão passar pela grande tribulação. E apenas a metade dos atuais cristãos, até o período da tribulação, apenas a metade se salvará. A outra metade não será salva. Será a separação do joio e do trigo. Né? É as 5 virgens prudentes que se salvarão na tribulação. As imprudentes serão reprovadas. Porque outra grande mentira que os pastores ensinam, que as 5 virgens prudentes são salvas antes da tribulação. Ora, é muito fácil enganar, é muito fácil mentir e ter seguidores. Isto não é bíblico. Primeiro que elas estão num período de estão adormecidas e elas não vão se encontrar com o noivo. Elas vão se encontrar com o esposo. E após o encontro com o esposo, elas não vão para o altar. Elas vão para bodas. E as bodas do cordeiro lá, naquele texto, é depois do casamento. Nenhuma boda, todas as bodas que você vai entender, as bodas, elas acontecem depois do casamento. Primeiro vem o casamento e depois a festa. Então, aqueles que ficarem na grande tribulação não vão participar do casamento simbólico que ocorrerá antes, que é quando o Senhor vai tirar poucos eleitos para se unir aos eleitos de todos os tempos. Este é o casamento do Messias com os eleitos. Quando ele voltar, ele volta como esposo, casado, simbolicamente. E aí ele vai encontrar uma multidão de crentes perseguidos, morrendo, uns aceitando e outros negando a marca da besta. Aí sim, quando o Messias voltar, ele vai estar aqui na terra, vindo do alto, para salvar o remanescente. Quem é o remanescente? Cristãos e judeus desviados, deixados para trás. Então, nesta noite eu lhe falei sobre a mulher. Estou revelando que esta mulher, a verdadeira, é a igreja dos eleitos. Esta é a verdadeira igreja. Os eleitos não é uma coisa de ontem, não é de hoje. É desde o início. Os eleitos acontecem, eles existem desde o início da humanidade. É os escolhidos do Senhor na história. Agora, o remanescente é esse finalzinho de cristianismo, de cristãos e judeus, que vai ser terminado na grande tribulação. Então veja bem, o dragão é a ONU, Satanás, dirigindo o mundo. Este Cristo vencerá. Mas a falsa mulher, Apocalipse 17, a Babilônia, assassina, desde o Éden, não é a prostituta católica, filha da Babilônia, que é assassina só do ano 300 para cá. Mas é a Babilônia assassina desde o continente europeu antigo, desde Nimrod, desde o Éden. Então,
o que nós vamos entender? Esta falsa mulher vencerá o falso dragão. A luz do dragão aqui, debaixo da mentira, será o comunismo, com sua bandeira vermelha. Será a Rússia. Será o PT no Brasil. Será o comunismo no mundo inteiro. Isto é o falso dragão. Para que as pessoas acreditem que virá a paz. Que Maria virá reinar e agora vai ter paz. Por isto que esta multidão está nas ruas. Enganados. Induzidos. Achando que estão pedindo paz. Que estão pedindo um mundo melhor. Um Brasil melhor. Mas eles não sabem o que está por trás disso aí. E quantos crentes estão nesse meio? Pastores estão envolvidos nisso. Eles não têm noção do perigo que vão passar lá na frente. Nós vamos encerrar esta nossa primeira participação de Hangouts aqui. E a partir de amanhã, nós vamos estar abertos a trazer, a partir das 8h30, 9 horas, entre 8h30 e 9 horas, nós vamos trazer uma série de estudos do Apocalipse. Nós vamos trazer as grandes figuras envolvidas nesta grande batalha que vai haver. Nós vamos trazer o mapa dos acontecimentos. Nós vamos mostrar o circo que está sendo preparado. De onde tudo começou, aonde tudo vai terminar. O Apocalipse, a partir de hoje, será revelado aqui pelo Hangouts. Se você me ouviu hoje, se você entendeu essa mensagem, eu te convido a partir de amanhã. Nós estamos aqui a partir das 8h30, 9 horas. Entre 8h30 e 9 horas. O meu horário que eu vou estar trazendo novamente a continuação, acrescentando aquilo que hoje eu não pude falar. Nós vamos trazer fatos, mostrar na mídia o que está acontecendo, a realidade, o que os outros pensam. Nós vamos começar a criar um apocalipse bem fácil de ser entendido. Ele não vai ser bem fácil de ser aceito. Porque o povo já aprendeu tanta mentira, o povo é tão enganado, que eles não vão conseguir entender. Ainda que seja fácil. Quando Noé foi levantado para dizer que os filhos de Deus, os crentes da época, do pré-diluvianos, estavam desviados, o povo não entendeu. Quando Cristo chegou para os judeus, ele lhes falou que eles estavam desviados, eles não entenderam. Quando Jeremias se levantou para condenar o judaísmo profanado, desviado, também não entenderam. E era tudo muito simples de entender. Por que que o povo não entende? Porque preferem se apegar às suas convicções religiosas, aos seus líderes, ao sistema, em vez de ouvir a verdade. Quantos profetas no passado rejeitados? Cristo rejeitado. Porque o povo não quer ouvir a verdade. Então, nesta noite, eu vou encerrar a minha primeira participação aqui. E amanhã, a partir de amanhã, de 8h30 às 9 horas, estarei iniciando uma série de estudos sobre o Apocalipse. Eu agradeço a você, meu amigo que me ouviu. Te convido para amanhã, para você divulgar para outros conhecidos, para irem no meu canal e já começar a analisar essas palavras. E a partir de amanhã nós vamos trazer aqui fatos, mostrando na mídia aquilo que a gente fala hoje, aquilo que a gente vai falar amanhã. Mostrando páginas, porque tudo isso aqui é uma ferramenta que eu vou estar aprendendo a usar. É a primeira vez que eu uso o Hangout para pregar. Eu sei que eu não vou ter aplausos, que eu não vou ter amigos, que eu não vou ter admiradores, mas a verdade será falada. Doa quem doer, não importa se amanhã minha vida estará em risco, não importa, mas a verdade vai ser falada. Porque tem que ser denunciado o plano maligno de Satanás que está para ser executado. 7 anos, 2013 a 2020,
vai pegar muita gente de surpresa. E eu tenho certeza que aqueles que Deus tocar no coração, lhes revelar a verdade, estes não serão pegos. Eu tenho até abril de 2017 para estabelecer aqui na terra uma verdade, antes que Satanás venha no maio de 2017. Aí você entenderá daqui para lá, até lá, os sinais vão ficar claros sobre o que eu venho dizendo. Eu vou encerrar aqui falando de uma profecia. Lá no Daniel capítulo 7, fala de 4 animais simbólicos e de 11 chifres. É 10 mais um que surge diferente. Os 4 animais são 4 papados de guerras mundiais. O primeiro era como leão. Leão é a figura do Papa Leão X, que era o Papa do período de Lutero, quando começou a reforma protestante, 1517. Você pode pesquisar, vai ver que lá, na época do Lutero, o Papa chamava-se Leão X. O primeiro Papa da Primeira Guerra Mundial era o Bento XV. Ele entrou na história como um Leão X, para perseguir também esse projeto que Deus estabeleceu, de reformar a sua igreja, para poder arrebatar. O segundo como urso, de 3 costelas na boca, Pio XII. Pio XII, obedecendo às 3 profecias de Fátima, que regem o Apocalipse na atualidade. Quando fala de costela na boca, está falando de mulher. Fátima, 3 costelas, 3 Fátima, as 3 profecias de Fátima. Costela é sinônimo de mulher, é uma simbologia. Devora muita carne. Papa Pio XII, usando Hitler para assassinar milhões de judeus. É o Papa da Segunda Guerra Mundial. E o terceiro, que é um leão, um leopardo, aquele de 4 cabeças, era o Papa João Paulo II. O Papa da Guerra do Golfo, da Guerra do Iraque. Então, esta guerra ela ainda está em ascensão. Porque o 4º animal que vem, assassino violento, ele será o Papa das últimas guerras, da próxima, que é a Terceira Guerra Mundial, que será de 2 formas, essa Terceira Guerra Mundial. Então o Papa Bento é o último Papa do catolicismo romano. Ele será o primeiro da nova igreja, porque ele vai voltar. Então esses animais simbólicos de Daniel eram 4 papados de período de guerras mundiais, desde 1517. Então veja bem, surge um pequeno chifre no meio de 10. São 10 chifres mais um. Se você for estudar Daniel capítulo 7, versículo 8, começa a falar desse chifre. É um chifre mais 10. São 11 mulheres presidentas na América Latina. Aqueles chifres são os latinos simbolizados por mulheres no governo. O reino é de uma mulher, a falsa Maria, Satanás disfarçado de Maria. E os chifres são mulheres na presidência. Simbolicamente, trazem a figura dos latinos, aonde o Papa vai estar aqui reunido com eles, para decretar esse reino de Maria. E ali vai surgir um chifre diferente dos outros 10. Ora, aquele chifre é o simbolismo de, no passado, Alexandre Magno. No passado, você vai entender que aquilo ali vai, lá no capítulo 8, ser identificado como um bode grego. E Alexandre Magno morreu aos 33 anos. E no presente, hoje, nos nossos dias, é a figura do PT.
o 11º governo latino dirigido por uma mulher, Dilma. Mas quem é que está por trás do PT? Quem está por trás da Dilma? É o Lula. Então o Lula vai morrer em 2013, 2014. É a morte do pequeno chifre. Lula, PT. Então, meus irmãos, fiquem atentos. Morrerá o Lula. O Lula vai morrer agora, breve. Morre o PT. É a morte do dragão que vai ter que acontecer também. Para que a Maria reine, Satanás venha reinar. Aí todo mundo vai ser enganado. Mas antes desse reino acontecer, haverá a morte do pequeno chifre. E é o Lula. Guarde essa profecia. Anote. Olhe bem para minha cara e diga assim: se não acontecer, você é um falso profeta. Eu olhe para minha cara. E eu não tenho medo de morrer, porque digo isso. Não tenho medo de ser odiado. Desde 2011 eu já venho dizendo que isso vai acontecer. Desde 2011 eu venho sendo rejeitado pelos religiosos, pelos falsos pastores, pelos falsos cristãos, pelos católicos, porque eu venho denunciando esse reino. Quando em 2011 eu interpretava os 10 chifres como sendo os reis latinos, eu dizia: a besta escarlata virá da América Latina. A besta escarlata virá da América Latina. E de onde veio o Papa? O antipapa? Latino. Porque os chifres simbólicos de Daniel são os mesmos chifres simbólicos do Apocalipse 17, que vão dar o reino à besta. São os latinos. Esse mistério o Senhor tem me dado. Não é só isso não, tem muito mais ainda que vem pela frente. Mas guarde essa profecia. É a morte do pequeno chifre. Apocalipse 17 fala dos chifres que dão reino à besta. Os mesmos chifres lá de Daniel 7. E o Lula, Dilma, PT, é o 11. São 10 mais 1. O Lula morrerá entre 2013 e 2014. Assino embaixo e esta profecia pode guardar. Tenham todos boa noite. Até amanhã, a partir das 8h30, 9 horas. Dentre 8h30 e 9 horas no máximo, eu vou estar iniciando a segunda série de estudos do Apocalipse. Daqui para frente, o povo não será mais enganado. Nós estaremos aqui para tentar ajudar os irmãos a abandonarem os enganos. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a história do cristianismo, trazendo essa revelação que está sendo manifestada, a verdade que não está sendo ensinada. Muita gente vão abrir os olhos, muitos vão abrir os olhos, porque Cristo está voltando. O projeto do anticristo será entre 2003 e 2020. Daniel fala que até o Cristo voltar será 1335. 1335 anos. A partir de 2017, conta-se essa data. Nós vamos chegar no Abib de 2021. Abril de 2021. Este é outro mistério. Cristo está voltando e ele vai estabelecer o seu reino eterno nessa terra. Não sei que de forma ainda. Deus vai me falar ainda sobre como será a nova terra. Como será a nova Jerusalém. Todos estes percursos do Apocalipse estão para ser desenrolados. Mas já estou identificando para você, meu amigo, o reino do anticristo. Já estou identificando para você, meu amigo, as bestas, o dragão. Já estou identificando para você, meu amigo, o plano de Satanás. Agora, falta o Senhor me entregar outros mistérios. Sobre o milênio, o novo reino, a nova Jerusalém. Isto virá. Eu não posso pegar um livro ou livros, ler e copiar e trazer para você. Não faço isso. Nada do que eu passo, nada do que eu revelo ou profetizo é ligado a livros. Você não encontra na mídia. São coisas que o Senhor me dá.
Então, guarde essa profecia. Após a morte do Lula, virão as desgraças. O Lula foi o Inico levantado nos últimos anos. O maior político mundial dos 10 últimos anos. O maior aliado do Papa Bento XVI. Para que ele recebesse glórias aqui no Brasil. Recebesse honras no Brasil. Para que o brasileiro desse governo a ele. Ele foi escolhido para isso. Para entregar os cristãos na mão do Papa. Estas leis que virão daqui para frente. Olha o ativismo gay no Brasil, começado pelo Lula. Então, agora chegou a morte do chifre. Esse pequeno chifre morrerá. O papel dele já foi cumprido. Será terminado agora, quando o Papa vier ao Brasil, que assinar o protocolo do Reino Mariano. Aí cumpre-se a missão do pequeno chifre. A partir de julho em diante, fique aguardando a morte do Lula. Será breve. Boa noite, até amanhã.